Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Super Responde e hoje a gente vai falar sobre economia. Em meio a essa crise do novo coronavírus, o Banco Central anunciou que vai liberar até 650 bilhões de reais para os bancos aqui no Brasil. Vamos entender como tudo isso vai funcionar e quais podem ser as possíveis consequências dessa medida. Você deve estar acompanhando nos jornais as medidas que o governo tem feito para acalmar a economia em meio a essa pandemia de coronavírus. Uma delas ficou bem famosa nas últimas semanas, é o Corona Voucher. Esse auxílio emergencial prevê que trabalhadores autônomos recebam R$ 600 por mês por 3 meses. A ideia é que 54 milhões de pessoas sejam beneficiadas até o final dessa crise. E no total, esse projeto vai custar 98 bilhões de reais. É um dinheiro razoável. O total investido no Bolsa Família, por exemplo, foi de 30 bilhões de reais em 2019. Mas essa grana não chega nem perto da ajuda de 650 bilhões que os bancos vão receber direto do Banco Central. Isso é algo inédito no Brasil das últimas décadas, mas em outros lugares do mundo essa não é uma medida tão incomum. Durante a crise de 2008, os Estados Unidos e a Europa imprimiram dinheiro a rodo para fazer com que a economia girasse. O nome técnico disso é flexibilização quantitativa. Mas se você quiser, pode chamar de dinheiro de graça. Tá, não é tão de graça assim. Para receber esse auxílio, os bancos vão ter que apresentar algum tipo de garantia. E essa garantia vai ser justamente as carteiras de empréstimo que eles já têm. Para entender isso, vamos supor que você financiou um apartamento por 20 anos. Essa dívida que você criou com o banco por todo esse tempo recebe o nome de carta de crédito. Na prática, o que os bancos vão fazer é pegar milhares e milhares de cartas de crédito, ou seja, milhares e milhares de dívidas, e transferi-las para o Banco Central. Isso tudo vai ser a garantia de que eles podem pagar pela parte da ajuda dos 650 bilhões. Para os bancos, isso é um baita negócio, porque o dinheiro que eles iam receber ao longo de muitos anos, eles vão receber tudo agora. E se por um acaso eles não conseguirem pagar pelo empréstimo mais para frente, o Banco Central assume todas aquelas dívidas e isso deixa de ser um problema para eles. Tá, mas e se eu não conseguir quitar minha dívida porque eu perdi o emprego ou algo do tipo? Bom, aí a responsabilidade é do Banco Central, caso ele fique com a sua dívida. Ou seja, ao invés das instituições, quem vai encarar o risco é o governo brasileiro. Para evitar problema, o Banco Central só vai aceitar dívidas que tenham notas altas de classificação, ou seja, dívidas com baixo risco de calote, segundo as agências de avaliação de risco. Nesse pacote de créditos com nota alta pode estar qualquer coisa, desde o empréstimo para a compra de um imóvel até o dinheiro que o banco tem a receber da Petrobras. Mas a ajuda para os bancos não termina aí. Toda a grana que é depositada nos bancos, uma parte dela, uma porcentagem, precisa obrigatoriamente ficar guardada no Banco Central. O resto, bom, os bancos usam para fazer empréstimos. Pois é, a maior parte da grana que você coloca num banco não fica guardadinha, mas sim circulando. Antes da pandemia, a porcentagem que precisava ficar guardada no Banco Central era de 25%, caiu para 17% e pode cair ainda mais. Além disso, o objetivo também é diminuir a exigência de capital mínimo. Essa regra estipula a quantidade mínima que um banco precisa ter guardada para poder operar. Então pensa só, a porcentagem de dinheiro que vai para o Banco Central vai diminuir, assim como a quantidade que um banco precisa ter estocada. Se a gente juntar isso com aqueles 650 bilhões de reais, a estimativa é que 1,2 trilhões de reais seja liberado para fazer a economia girar. Isso representa quase 17% do nosso PIB. E dá para comparar com o pacote de ajuda nos Estados Unidos, por exemplo. A liberação de crédito por lá vai ser de mais de 2 trilhões de dólares, o que representa 10% do PIB deles. O objetivo de toda essa ajuda aos bancos é fazer com que eles peguem esse dinheiro extra e usem para fazer empréstimos a juros baixos. Esse empréstimo pode ir para comerciantes que não estão conseguindo faturar, pessoas que perderam o emprego e não conseguem pagar suas contas e por aí vai. Até aí, beleza. Só que para tudo funcionar, os bancos precisam fazer a sua parte. Na crise de 2008, vários executivos pegaram parte das ajudas e transformaram isso em bônus no salário para eles mesmos. Para evitar isso, os Estados Unidos criaram mecanismos para evitar esse
esse tipo de manobra. E a expectativa é que o Brasil faça a mesma coisa. Só tem um pequeno problema em toda essa história. A concorrência entre os bancos aqui no Brasil é bem pequena. Isso pode fazer com que os tais juros baixos não fiquem tão baixos assim. Se a gente comparar com os Estados Unidos, eles têm mais de 4,5 mil bancos e o Brasil só tem 150. Isso sem contar que 70% de todos os depósitos do país estão só em 4 deles: Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa. A gente pode estar até sendo um pouco pessimista nesse vídeo, mas acontece que a reputação do Brasil não é das melhores. Essa falta de concorrência é o principal motivo para o nosso país ser o segundo maior spread bancário do mundo, perdendo só para Madagascar. Esse spread é a diferença entre os juros que um banco paga pegando dinheiro emprestado de outros bancos com os juros que ele recebe emprestando dinheiro pra gente. E os juros que as pessoas pagam são, claro, sempre mais altos. Imagina que você pegou um empréstimo com juros de 10% ao ano. O banco provavelmente pagou 4% para ter esse dinheiro para te emprestar. O spread é uma das principais fontes de lucro dos bancos. E aqui no Brasil, como você pode ver, é uma margem bem alta. Beleza, a gente pode não ter o sistema bancário mais funcional do mundo, mas vamos supor que o plano de auxílio dê certo, os juros fiquem mais baixos e toda aquela grana fique disponível para a população. Se tudo correr como planejado, a gente pode ter mais um problema. Vai ter muito dinheiro novo no Brasil. Só que isso só é bom se a produção acompanhar esse crescimento. E quando a gente fala em produção, é tudo mesmo. Desde produtos como minério de ferro até comércio e serviços como cortar cabelo e aquele hambúrguer que você pede no delivery. This is a tasty burger. Se depois dessa pandemia do coronavírus, essas coisas não estiverem equilibradas, a gente vai ter mais dinheiro do que produtos em circulação. E isso tem nome: inflação. Você tem alguma outra dúvida sobre como vai ficar a economia nesse tempo? Escreve aí nos comentários e não deixa de ver os outros vídeos que a gente já fez sobre coronavírus. A equipe da Super está produzindo todos os dias, de home office, conteúdos novos sobre a Covid-19. Valeu, até a próxima e fique em casa.